Bom dia, prazer poder conversar com vocês. Vamos começar, já que a gente estava ouvindo aí o deputado e ele terminou falando e fazendo essa comparação, né, da anistia da época da ditadura militar em relação à anistia de agora. É possível fazer uma relação daquele tempo com esse ministro? Como é que o senhor analisa aí esse posicionamento dele ao defender a anistia nos envolvidos do 8 de janeiro, mesmo após essas descobertas de ontem, essas revelações de ontem da Polícia Federal? Olha, gente, quando tomei conhecimento ontem, o presidente da República também, por volta das 6:30 da manhã, do teor, né, da operação da Polícia Federal, nós ficamos totalmente perplexos. Perplexos e chocados com aquilo que a gente leu, né, na peça da Justiça, na ação que embasou a operação da Polícia Federal ontem, né? E eu confesso para vocês que eu estava aqui aguardando para ser chamado, fiquei perplexo com a quantidade de loucura, de bobagem, de asneira que eu vi ser dita pelo deputado. Primeiro, fazendo uma comparação que numa reunião do PT ou do MST ocorrem fatos muito mais graves. Gente, nós tivemos uma presidenta da República que sofreu um impeachment, foi deposta, não teve um ato de violência, não teve nenhuma tentativa de matar ninguém, não teve nenhuma tentativa de golpe. Nós tivemos o presidente Lula preso numa operação que nós discordávamos e que depois o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ela era ilegal. O Lula ficou 580 dias preso, nunca teve um ato de violência contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito. Então, em primeiro lugar, eu refuto qualquer tipo de comparação à postura criminosa desse grupo político com a postura que, historicamente, a esquerda tem no nosso país. Segundo lugar, eu vi que vários deles, o Flávio também, eles insistem numa mentira, né? Quer dizer, a lei 14.197 de 21, que trata do crime contra as instituições democráticas, nos seus artigos 359L e 359M, ela usa o verbo tentar. Diferente dos demais crimes, a lei fala tentar, não é executar. A tentativa, a organização de ações contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, está tipificada na legislação brasileira como crime. O que essa gente fez é algo muito grave. Nós não estamos aqui falando de pessoas periféricas da hierarquia bolsonarista. É bom a gente lembrar que esse plano golpista, criminoso, estava no computador do Mauro Cid. Quem era o Mauro Cid? Mas o Mauro Cid era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Era ele que tinha a senha do cartão pessoal da Michelle, do Bolsonaro, dos filhos. Foi o Mauro Cid que foi com ele para os Estados Unidos, era a pessoa da confiança dele. No mesmo computador do Mauro Cid é onde estava a minuta do golpe. Vamos lembrar daqueles dias. Né? A diplomação foi dia 12 de dezembro. Vocês lembram o que aconteceu no dia da diplomação? O Lula estava ali, naquele hotel, no setor hoteleiro norte. Quando eles tocaram fogo nos ônibus, teve uma ação terrorista em torno da Superintendência da Polícia Federal. No dia 9, na sexta-feira, foi quando eles, pela primeira vez, pensaram em executar a ação criminosa, porque eles queriam executar o crime antes da diplomação. Foi o dia que o Bolsonaro reuniu com o general para discutir o termo da minuta. Então, a prova estava no computador do homem que andava carregando a pasta ao lado do Bolsonaro dia e noite. Agora, O deputado, general que foi preso era o posso fazer. secretário executivo do general Ramos, secretário-geral de governo, que despachava dentro do Palácio do Planalto e que no início de dezembro esteve reunido com o Bolsonaro, onde ele detalha numa mensagem para o Cid a conversa que ele teve com o Bolsonaro, onde conversam sobre o golpe. Ele era o braço operacional. Esses fatos que o Nós senhor estamos falando de menciona, coronéis da deputado, ativa, do integrante da Polícia Federal, que esses, criaram, né, um plano
com detalhes, com pessoas envolvidas para matar o presidente da República, o vice, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 15. Eles só não mataram o Alexandre de Moraes porque pediram vistas numa reunião no TSE e o Alexandre de Moraes saiu de casa, chegou em casa no horário que não estava previsto. O cara estava na frente da casa dele. Me permita lhe fazer uma pergunta. Esses fatos que o senhor narra são de fato de uma gravidade imensurável, né? E a gente vem detalhando aqui desde ontem, meio estupefatos, tudo isso que a Polícia Federal levantou, né? O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: o senhor está ministro, mas é deputado federal, né? E está em discussão na Câmara agora a proposta de anistia. E essa proposta estava ali na bica de ser aprovada, na Comissão de Constituição e Justiça, retirou-se e o Arthur Lira enviou para uma comissão especial a ser criada. Esse arranjo foi feito numa negociação com o PL, da qual participou também o PT, para que o PL pudesse se aninhar na candidatura do Hugo Mota à presidência da Câmara, que também teve o apoio do PT. Não considera que esses arranjos e a eleição para a presidência da Câmara ainda não aconteceu, mas há um compromisso, por assim dizer, do Hugo Mota com esta proposta de anistia. Não acha que era hora de levar um pouco a sério essa proposta e, inclusive, dizer para o PT, olha, se o Hugo Mota não assume o compromisso de enterrar essa proposta, faz algum sentido o PT votar na candidatura do Hugo Mota para a presidência da Câmara? Josias, eu quero te falar que eu desconheço qualquer acordo do PT que envolva anistia para alguém nesse processo que nós estamos debatendo aqui. Então, nessa articulação, o PT se Eu, contrapôs. Olha, vai aprovar o projeto na eu CCJ desconheço o e, PT numa contra negociação com o qualquer Arthur Lira, ele projeto tirou de da votação de CCJ e jogou para a anistia, comissão. até porque isso é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Como é que alguém vai ser anistiado se ainda não foi julgado, se não foi condenado? Isso é uma excrescência primária do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal. O que mais me impressiona nessa história, gente, é que a história ela traz tantos casos, né, de líderes militares que nas horas decisivas trouxeram para si a responsabilidade de proteger a sua tropa, proteger os seus oficiais. Essa turma do Bolsonaro, entre outras características, é um bando de covarde. Porque a primeira coisa que eles dizem é: eu não fui eu, não fui eu, não fui eu, fizeram sem eu saber. Gente, pelo amor de Deus, alguém acha que o Braga Neto, que comandava aquela casa do Lago Sul, por onde passou todo o processo de financiamento dos atos na frente dos quartéis, aonde tinha uma romaria diária, o Bolsonaro despachava dali, os filhos do Bolsonaro despachavam dali. Quem conhece hierarquia militar acha que essa operação ia acontecer sem o Bolsonaro saber? Vocês acham que o Braga Neto, o general Ramos, Isso não tem nenhuma dúvida, deputado. reuniu todos os dias com o Bolsonaro? Isso não tem nenhuma dúvida, né? Mas o senhor não me respondeu. O senhor acha que a bancada do PT tem que votar no Hugo Mota se não houver um compromisso do futuro sucessor do Arthur Lira de enterrar esse projeto de anistia? Eu desconheço qualquer acordo do PT. Não, mas abstraindo, o senhor está dizendo que o noticiário está aí, Sim, mas a negociação... eu desconheço esse fato, eu nunca ouvi. Muito bem, mas o senhor acha que a votação no Hugo Mota tem que ser condicionada ao sepultamento desse projeto ou não? Acho que o PT não tem. São duas coisas totalmente distintas. Eu acho que o PT jamais pode negociar, votar a favor da anistia para votar em alguém. Discordo totalmente desse fato, desconheço esse fato e acho. Não é votar na anistia, é concordar com a tramitação da proposta. Sou totalmente contrário e desconheço qualquer acordo do PT nesse sentido. E acho também que nesse momento, o senhor falar em anistia é acenar para a impunidade, né? Qualquer movimento que tenha por objetivo, nesse momento, falar em anistia é acenar para a impunidade. A impunidade é o fermento da violência, da intolerância, do ódio, que levou o país a essa situação que nós estamos vivendo. Deputado, o senhor além de um ex-deputado, é ministro do governo. Eu não sou ex-deputado, eu sou deputado. Deputado, perdão, licenciado. Como membro do governo, como é que o senhor falou aí da atuação dos militares no golpe, os kids pretos? Primeiro, o senhor acha que esse grupo dos kids pretos tem que ser mantido
ou tem que acabar? Segundo, o que o senhor acha que deve ser feito com relação à estrutura dos militares para que não haja mais esse tipo de posição golpista, né, que correu solta dentro deles, e especialmente os quides pretos. E ainda a questão do general Braga Neto. O senhor acha que ele deve ser preso? Olha, Thales, eu sou uma pessoa que prezo, né, o respeito ao Estado Democrático de Direito, certo? Me debati muito contra a Lava Jato por conta disso. Então, o que eu quero, Thales? Eu quero que a investigação seja concluída pela Polícia Federal, que o Ministério Público analise, que observe se existem elementos para que sejam feitas as denúncias e que o Poder Judiciário julgue, e identificando as condutas criminosas, tipificando as responsabilidades de cada um, condene as pessoas que tiverem que ser condenadas e aquelas que não existam provas sejam absolvidas. A partir disso, quando tiver concluída a investigação, certamente nós teremos elementos para poder Ou pensar. seja, o senhor não vai se manifestar sobre o general Braga Neto. Veja bem quem tem que se manifestar. Veja bem os quides pretos. Nós temos que saber, na investigação, se essa foi uma ação paralela, de um grupo, qual é o grau, o nível de... Mas isso já não está evidente, que tem muito agora, quid preto golpista. Cabe fazer essa investigação, nesse momento, é a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, né? Eu tenho minhas opiniões pessoais. Agora, quais são? O que eu quero, nesse momento, é acompanhar, espero que essa investigação ocorra com rapidez, que, se do ponto de vista hierárquico nós tivermos nessa cadeia de comando pessoas que estão acima, né, desses camaradas aí que foram presos, que eles sejam rapidamente identificados. Se o general Braga Neto tem responsabilidade, que ele seja responsabilizado e pague por isso, e outros oficiais também. E se a investigação concluir que acima do Braga Neto tem pessoas que nessa cadeia de comando têm responsabilidade, elas também sejam, né, identificadas e respondam pelos crimes que elas cometeram. Então, a melhor coisa que nós precisamos hoje é ter serenidade e esperar que a Polícia Federal conclua o seu trabalho, que o Ministério Público Federal analise aquilo que tem que ser analisado, faça as denúncias que precisam ser feitas e o Poder Judiciário possa agir. Mas o senhor não me respondeu sobre os quides pretos. Eu já disse, Thales, eu acho que a investigação ela vai trazer para nós elementos que podem levar a uma discussão sobre o processo de formação de militares, as estruturas militares. Agora é prematuro fazer qualquer discussão sobre isso numa investigação que está em curso. Nós não temos nenhum processo concluído da investigação. Ministro, nós temos uma manifestação do Ministério Público. Eu queria saber um pouco de qual foi a reação do presidente Lula diante dessa descoberta. A gente sabe, né, que esse plano para matar Lula, ele foi mais detalhado ontem durante essa operação, mas certamente o presidente Lula já tinha conhecimento disso, de outras informações que já tinham pipocado por aí. Qual foi a reação do presidente Lula ao saber de um plano de morte dessa maneira, um plano por envenenamento? Como é que ele reagiu, hein, ministro? Perplexidade, indignação, né? E expectativa que a Polícia Federal possa avançar na investigação, concluir o seu trabalho, para que a gente possa ter, né, uma conclusão final. É isso que todos nós esperamos. Eu tive hoje a oportunidade de conversar com o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, e eu dizia para ele, né, uma pessoa que tem uma relação tão afável com todos nós, uma pessoa que na sua trajetória poucas vezes se envolveu em processos políticos mais agudos, e mesmo assim havia um plano para assassinar o Geraldo Alckmin, né, para sequestrar e matar o Alexandre de Moraes, com detalhamento. A minuta foi impressa dentro do Palácio do Planalto, gente. O plano do golpe foi impresso na Secretaria-Geral da Presidência da República. E esses porta-vozes, agora eu vi o Flávio Bolsonaro, hoje teve um deputado do Rio Grande do Sul, agora eu vi um outro deputado, levantando uma tese: olha, não se consumou, então não teve crime. Eles pensaram em matar,
mas não mataram ninguém. Como eles não mataram ninguém, eles não cometeram nenhum crime. Isso não é verdade. A lei sobre o Estado Democrático de Direito, o legislador, ele sabe que isso é uma bobagem e é por isso que ele fala no verbo tentar. Vocês imaginem qualquer golpe contra a democracia em qualquer lugar do mundo, se o serviço de inteligência detecta antes a movimentação do golpe e impede, então não houve crime, gente. Mas, ministro, Além da fragilidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, é insustentável, é vergonhoso esse discurso que a direita está fazendo, que a família do Bolsonaro está fazendo. Olha, eles desejaram matar, eles até pensaram em matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre Moraes, mas não mataram. Né? Entre as descobertas o governo da autoritário polícia, quer responsabilizá-los por um crime que eles não cometeram. Gente, pelo amor de Deus. Né? entre as descobertas da polícia estava o fato de que um agente da Polícia Federal destacado para fazer a segurança ali do prédio, do hotel onde se encontrava o presidente Lula, então o presidente eleito, que esse personagem participava do arranjo golpista, né? Um arranjo que previa até o assassinato. Né? Os senhores já sabiam disso antes, tomaram conhecimento só agora, e a este fato específico, como reagiu o presidente Lula? Olha, eu entendo que a Polícia Federal, que tem conduzido essa investigação, provavelmente já tenha informações a esse respeito há mais tempo. Né? E o presidente Lula foi comunicado ontem da operação, os detalhes da operação, ontem por volta das 6h30 da manhã. E como é que a Polícia Federal procede a partir de agora? Eu acho que o delegado Andrei, melhor do que ninguém, pode até nos explicar. O que eu apurei é que quando houve o processo da transição, assim como todos os ministérios, todas as áreas de governo, algumas pessoas foram indicadas pelo governo que chegava e algumas pessoas foram indicadas pelo governo que saía, especialmente nestas funções que são funções de Estado, em todos os órgãos de governo. Então, a Polícia Federal do governo anterior indicou algumas pessoas para a transição. E essa figura, ele se encontrava, vamos lembrar, esses fatos ocorreram ainda durante o governo anterior. Acha que o então ministro da Justiça, Anderson Torres, pode ter plantado este personagem lá, nas proximidades do presidente Lula? O ministro Anderson Torres, que depois virou secretário de Segurança do DF, né? Que era o responsável, portanto, pela segurança do dia 8 de janeiro, que estava nos Estados Unidos, se encontrava nos Estados Unidos, no mesmo período em que se encontrava o Bolsonaro, em que se encontrava o Mauro Cid, em que se encontravam vários outros personagens que fugiram do país às vésperas da posse e assistiram de camarote o 8 de janeiro, na minha leitura, aguardando o desfecho favorável ao golpe para que pudesse retornar. Né? Então, o Anderson Torres, com certeza, deve ter sido ouvido na indicação dos policiais que fizeram a transição representando o governo anterior. E colocar alguém com esse grau, né, de comprometimento com o golpe, e as mensagens mostram isso, deve ser investigado. Talvez tenha sido, sim, uma ação deliberada. Mas você não acha que houve falha de informação, o serviço de informação, os setores de informação do governo? Mas o serviço de informação era do governo anterior, Thales. Isso aconteceu antes da posse. Não. Nós estamos falando de fatos que aconteceram antes da posse. Nós estamos falando de fatos que ocorreram no dia 9, no dia 12, no dia 15. Depois nós tivemos a tentativa de explosão do caminhão próximo ao aeroporto. Né? E tudo isso culmina com o 8 de janeiro. Agora, eu repito para vocês, olha só, construíram um discurso sobre as urnas eletrônicas, não reconheceram o resultado da eleição. O próprio Bolsonaro estimulou os atos em frente aos quartéis, financiaram a presença dessas pessoas em atos cada vez mais violentos, com o objetivo de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Fizeram o que fizeram no dia 12. Fizeram
o crime do 8 de janeiro e insistem numa tese de que eram atos espontâneos de pessoas que vieram a Brasília, senhoras que simplesmente pintaram com batom a estátua. A covardia é uma característica talvez mais forte desse grupo criminoso, que não tem coragem de dizer, olha, nós tentamos, a gente não reconheceu o resultado da eleição, a gente tentou dar um golpe, tentou mobilizar, não deu certo. Mas nós somos os responsáveis, não essas pessoas que estão aí. E nós, como cabeça da organização criminosa, vamos assumir a responsabilidade e vamos pagar por isso. Nem isso o covarde do Bolsonaro tem coragem de fazer e assumir que ele é o cabeça da organização, o capo da organização criminosa, né? Ô, ministro, o presidente Lula vai se pronunciar diante dessa gravidade, Acredito porque que não, o... acredito que não. Oi? Acredito que não, talvez no momento que ele tiver algum contato com a imprensa, alguém fizer alguma pergunta para ele, ele vai responder, mas não vai publicar nenhuma nota, nem nada. Possivelmente, primeira oportunidade que ele tiver com a imprensa, alguém vai Os fazer senhores uma conversaram pergunta. sobre isso, né, ministro? O senhor conversou com ele sobre isso, sobre a conveniência de um pronunciamento dele ou não, e que chegaram à conclusão de que não é necessário Mas isso? não é isso, gente. Nós estamos em pleno G20, uma pauta extremamente importante e positiva para o Brasil. Nós temos hoje aqui o dia inteiro a agenda com o Xi Jinping, né? Uma agenda estratégica importantíssima para o Brasil. Não teria nenhum sentido o presidente que está focado em agendas que têm uma dimensão estratégica para gerar empregos, para criar oportunidades, para melhorar a vida do povo brasileiro, saia desse foco positivo e importante para mergulhar num capítulo, né, lamentável e constrangedor da vida política do nosso país. Então, se a Polícia Federal está conduzindo isso, deixa o Lula na página de economia, na página de política e o Bolsonaro na página de polícia, né? Em determinado Ministro, momento. a propósito do G20, Ô, e o senhor é uma até pessoa que só um está... pontinho aí, ô Josias, Por ele favor. fez uma relação e eu fiquei pensando muito nisso, né, ontem. O senhor falou sobre a importância do G20. Nossa, a gente está falando aqui que, né, quase 90% do PIB mundial aqui, reuniões importantíssimas, o Brasil sendo até elogiado. Essa situação relacionada a essa operação da Polícia Federal ofuscou essas informações positivas. A gente está falando também tanto da dificuldade do governo em trazer uma pauta positiva. Isso ofuscou um pouco os bons resultados do G20, ministro? Eu acho que não. Isso mostra também a forma republicana como esse governo funciona, né? Quer dizer, a Polícia Federal fez a operação no momento que achou adequado, cumprindo uma determinação da Justiça. Ninguém levou em consideração se era o melhor momento, se não era o melhor momento. Mas acho que não. Acho que o balanço do G20 é muito positivo. Acho que o saldo para o Brasil, tanto no cenário interno como no cenário internacional, é excelente, né? Acho que o Brasil tem um legado, né? A liderança do presidente Lula se consolidou muito no ambiente internacional. Eu tive a oportunidade de acompanhar várias reuniões bilaterais, o respeito que os líderes políticos do mundo hoje têm pelo Brasil e pelo presidente Lula, a agenda com o Xi Jinping, o Brasil presidindo o BRICS, a COP o ano que vem, novos mercados sendo anunciados todos os dias, ampliação da nossa capacidade de exportação. Acho que o momento geopolítico, macropolítico do Brasil é o melhor possível, né? Então, não vamos permitir que esse episódio, que deve ser tratado na página de polícia, possa ofuscar o bom momento que vive a economia Ministro, e o cenário internacional do país. a propósito da importância do relevo do G20, e o senhor tem razão, foi um momento ali importante para o governo. Houve antes o G20 social, que foi concebido para realçar a relevância que o presidente Lula atribui ao social, a importância de conectar a sociedade com o encontro com os chefes de Estado, e ganhou grande proeminência no noticiário as declarações da primeira-dama Janja, né? Inclusive, a ofensa dela dirigida ao Elon Musk. Eu não tenho nenhum propósito de querer intrigá-lo com a Janja, nada disso. O que eu queria saber é se os senhores tiveram a oportunidade de conversar sobre isso. Se o senhor, que cuida da comunicação do governo, tem essa liberdade de conversar com a primeira-dama Janja sobre a conveniência ou não de uma manifestação aqui ou ali, se o senhor considerou um erro, se conversou com ela e se isso foi
ofuscado, se isso ofuscou, digo, a presença do presidente lá nesse G20 social. Eu não conversei com a primeira-dama sobre isso, né? A primeira-dama é uma pessoa que tem trajetória própria, que tem luz própria, né? Que tem responsabilidade por aquilo que fala. E não acho que o assunto também tenha toda essa dimensão como foi tratado, né? Em absoluto, isso ofuscou o resultado do G20 social ou do G20, e nenhum chefe de Estado, nenhuma reunião bilateral, nenhum evento que eu participei, percebi qualquer tipo de relevância desse fato, né? Então, nenhuma agenda importante do G20 teve nem de perto, né, preocupação entre esse episódio, que é um episódio, sinceramente, que, na minha opinião, não tem essa dimensão, não tem essa relevância como alguns setores da imprensa trataram. Foi um erro dela, a seu juízo, não? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser colocada para ela, né? Eu não acho que é uma questão de erro, de acerto, não. Se trata aqui de julgar a conduta de A ou de B. Não acho que não tem essa relevância, não tem essa importância que tentou. Tanto é que na agenda do mundo real, né? Aquilo que interessa para o Brasil, esse fato foi totalmente desconsiderado. Ninguém levou em consideração esse episódio. Mas em relação ao Elon Musk, né, ministro? O Elon Musk vai ser secretário do governo de Donald Trump, né? Quando ela fala fuck you, Elon Musk, não pode aí abrir espaço, talvez, para um mal-estar diplomático entre Brasil e Estados Unidos, numa relação entre Brasil e Estados Unidos no governo Trump? Será que o Brasil, o Estado brasileiro, vai ter uma alteração na sua relação institucional com o Estado americano, do presidente Lula com Donald Trump? Porque a primeira-dama fez um comentário sobre um indivíduo que é um notório, né, representante da extrema-direita, violento, que tem uma conduta internacionalmente reprovada por muitos setores da sociedade. Sinceramente, gente, quem conhece o beabá da diplomacia, das relações políticas institucionais entre os países, entre os estados, imaginar que porque a Janja fez um comentário sobre o Elon Musk, isso vai ter algum reflexo na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, eu acho que sim, é uma forçação de barra absolutamente acima do razoável. Pimenta, agradeço imensamente nos atender nesse feriado, ao vivo, aqui no nosso canal UOL. Beleza. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço para vocês. Obrigado. Um abraço. Ó, para quem está conosco na TV, o intervalo.